TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Gestão SA. E nesta noite nós estamos recebendo a empresária Bianca Trevisol, da empresa Vovó Faz Bolo. Boa noite, Bianca. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Tudo bem? Obrigadão pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui e contribuir um pouco com o nosso tema, que é trabalhar os aspectos que envolvem gestão. Poderia falar um pouquinho da tua vida, um pouco da tua história, quer dizer, afinal, quem é a Bianca e como chegou até montar a sua empresa Vovó Faz Bolo? Perfeito. Eu sou nutricionista de formação, sou lajadense, sou casada, mãe de 2 filhos, tive uma infância muito feliz, a qual motivou a abertura do nosso negócio, está muito presente dentro do que a gente está fazendo hoje. E como nutricionista, né, eu sempre conto que no final da faculdade acabei me descobrindo que eu não queria ser nutricionista clínica, né? E isso naquele momento virou um problema, porque era o final da faculdade já. Então eu tinha que dar um jeito na minha vida, né? Acontece bastante. E fui buscar estágio para buscar uma identificação com a profissão. Acabei caindo na área de alimentos, né? Comecei numa cozinha industrial. Depois de formada, trabalhei 8, 9 anos na indústria de alimentos e dentro dessa trajetória acabei me especializando, então, em tecnologia de alimentos, no primeiro momento, aqui pela casa. E por último, agora, no ano passado, eu concluí o meu MBA em gestão, que foi o que me deu asas, né? Me deu coragem para... Gestão empreendedora? Gestão empreendedora de negócios. Certo, beleza. Que foi importante para te dar o estímulo de iniciar a tua empresa. Com certeza. Eu sempre tive vontade de fazer, né? Eu sempre fui apaixonada por tudo que eu me propus fazer nessa vida. Então, todos os lugares que eu quis trabalhar, eu trabalhei. Todos os projetos que eu quis realizar, eu realizei. E só me faltava esse de fazer por minha conta e risco, né? Então, o MBA me permitiu isso. Realmente me deu aquela coragem que estava me faltando para tirar o meu projeto de empreender do papel. E hoje o tema vai ser esse, né? De empresária, de funcionária empresária, realizando sucesso no próprio negócio. Então, para que a gente tenha uma outra visão de um outro sonhador que também era funcionário, tinha sua empresa, tinha seu trabalho e iniciou sua empresa, vamos dar uma olhadinha então no vídeo que a gente preparou para vocês, no qual fala um pouco sobre essa ideia de o sonho de ter a sua empresa própria. Ser empregado, ter horário fixo e estabilidade financeira. Ou ser chefe, comandar o trabalho, mas assumir maiores responsabilidades. Certos cuidados devem ser tomados para que o sonho de ser empreendedor não vire pesadelo. O Sebrae ajuda pessoas que queiram partir para essa experiência, ser dono do próprio negócio. O importante para a pessoa que quer abrir o seu próprio negócio é fazer um plano de negócio. É o que mais o Sebrae orienta. Por quê? Porque nesse plano de negócios a gente analisa a parte de mercado, concorrentes, fornecedores, a parte dos pontos fortes e pontos fracos, né, da empresa que vai ser aberta, as ameaças e oportunidades, o investimento necessário e o retorno desse investimento. Com o plano de negócio, a gente consegue analisar se esse negócio é viável ou não e o empresário ele tem as informações para tomadas de decisão e verificar se é isso realmente que ele está buscando, se essa ideia de negócio que ele tem é o que realmente ele está interessado em abrir. Além disso, o Sebrae oferece serviços para pessoas que já têm uma empresa, oficinas e palestras conforme a necessidade de cada um, cursos presenciais e até assessoria e consultoria no próprio estabelecimento. A partir do momento que o empresário nos busca, nos procura aqui no Sebrae, a gente auxilia ele inicialmente fazendo um questionamento, né? O que realmente, como é que está a empresa dele, né? De que forma que ele está conduzindo a gestão da empresa dele. E a gente tenta fazer um diagnóstico. A partir dessas perguntas a gente faz um levantamento e a partir dessas perguntas a gente oferece, por exemplo, consultoria ou uma assessoria de acordo vamos por assim, na solução imediata que a empresa precisa. Então a gente tem soluções que podem sim auxiliar a empresa. Há 18 anos, Isabel decidiu largar o emprego como bancária. Assumiu uma loja de materiais odontológicos que estava à venda, mas teve que começar do zero. E eu senti a necessidade de ter mais tempo para mim, para os meus filhos, que eu tinha filho pequeno.
E por isso, então, eu parti para essa atitude, né, de largar uma coisa certa, né, nem sempre vale mais um pássaro na mão do que 2 voando, né, 2 voando às vezes vale muito mais a pena. E não tinha nada dentro da Dentária, só tinha os balcões, né, e mais nada. Então eu tive que começar praticamente do zero, né, do negativo, porque tive que ir atrás de fornecedores, clientes, eu não conhecia nada do material, não tinha nenhum conhecimento sobre isso anteriormente, né? Então foi bem complicado no começo. No ano passado, a empresária buscou ajuda no Sebrae. Através do auxílio de gerenciamento, conseguiu organizar o negócio. Agora a ideia é ampliar as vendas através do marketing. E eu sempre fui assim lidando e trabalhando de acordo com o que eu achava. Mas chegou um ponto que eu tive que pedir ajuda para o Sebrae, porque eu estava já me perdendo um pouco, né? Faz meio ano que eu estou com essa assessoria deles, eu fiz no final do ano passado já essa assessoria financeira, e como a gente pode fazer uma vez por ano só, virou o ano, eu já fiz de novo, né? Porque tem muita ajuda, eles trazem planilhas para a gente que a gente vai alimentando todos os dias, então tu tem que ter o negócio na palma da tua mão. Todinho. Então agora eu pedi assessoria de marketing também, já que agora a casa está ajeitada, né, para poder melhorar um pouco as minhas vendas, né. Para ser um empreendedor de sucesso, é necessário mais que vontade de ser dono do próprio negócio. É preciso planejamento e qualificação. Desse modo, o produto ou serviço oferecido será bem aceito pelo mercado. Bem, como vimos no vídeo, a ideia de você ter um bom emprego não elimina a possibilidade da pessoa querer iniciar a sua própria empresa. E aí eu faço aquela pergunta, Bianca, o que fez você largar um emprego, uma situação mais sólida, segura, né, tendo filhos e tudo, né, para iniciar uma empresa? Fala um pouquinho dessa fase que foi você construir a sua vida profissional até o dia de assim, olha, agora eu quero ser empresário, eu quero ter meu próprio negócio. Eu tive uma grande oportunidade de, logo que me formei, entrar numa empresa da qual eu participei do projeto de criação de uma indústria desde o começo, né? Então foi uma especialização prática, eu gosto de dizer, né? Foram 8, 9 anos de um trabalho maravilhoso, da construção de relações maravilhosas, de desafios diários. E era no mesmo segmento? Era no mesmo segmento, era uma indústria de panificação aqui de Lajeado, né? Era um projeto bem audacioso, porque se tratava de uma centralização, né? Até então o grupo produzia panificação loja a loja. Você pode falar o nome, não tem problema. Perfeito, era, né, o Grupo IMEC, então, que tinha lá, na época eram 14 lojas, até o final da minha jornada com eles já estavam em 24 lojas, mas naquela época a padaria era feita de loja em loja, então o desafio era centralizar isso em busca da qualidade e em busca também desse resgate do artesanal, né? Era uma proposta que sempre foi muito forte dentro da empresa e que a gente conseguiu trabalhar de uma forma muito bacana. E quando é que despertou essa ideia? Foi por causa da pós-graduação ou isso já vinha sendo instigado, já vinha sendo desenvolvido por você? Já vinha fermentando, usando um pouco o termo da área, fermentando em termos de ideia? Não faz muito tempo que eu descobri que existe o empreendedorismo interno, né? O intraempreendedorismo, perdão, né? E o empreendedorismo em si só, né? De tu abrir o teu negócio. Então, eu comecei a me identificar como uma intraempreendedora também, né? E dar valor para aquelas pequenas conquistas do dia a dia. Essa vontade de ter o meu próprio negócio, eu acho que ela aflorou muito quando eu fiz o meu primeiro pós-graduação, que era em tecnologia de alimentos e através do qual tive uma oportunidade com a Inovatis, né, de abrir o meu primeiro negócio próprio. E na época acabou sendo mais conveniente para mim permanecer na empresa, porque eu fui acolhida pela Inovatis, meu projeto foi aprovado, né? E me faltou, talvez, eu não sei se me faltou coragem, o que foi, mas naquela época a segurança me falou mais alto, né? Porque aquilo que a gente falava antes de, poxa, largar tudo, o emprego, a estabilidade, a segurança de trabalhar numa empresa. Eu estava com 2 filhos pequenos, casa para pagar, carro, cachorro, isso era uma... Então, naquele momento, para mim, foi melhor.
E por um tempo eu fui muito crítica comigo mesma com relação a isso. Porque eu tinha uma vontade muito grande dentro de mim de fazer, né? Aquilo me estimulou, aflorou realmente. Então vamos fazer o seguinte, que eu acredito que agora você vai explorar um pouco da relação que você teve para esse estímulo para criar a Vovó Faz Bolo. Então, no próximo bloco, nós vamos conhecer essa história mais a fundo, saber um pouquinho mais sobre como surgiu a ideia de realmente implementar a sua empresa e criar a Vovó Faz Bolo. Bem, retornamos no nosso programa, hoje recebendo Bianca Trevisol, empresária, dona da empresa Vovó Faz Bolo. Na Vovó Faz Bolo é uma microempresa aqui de Lajeado. Como a gente estava conversando com a Bianca, ela tem uma história interessante, né, de uma vida como funcionária e como muitas pessoas por aí, né, não só no Brasil, no mundo todo, cada vez mais o empreendedorismo por oportunidade cresce, ou seja, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma situação, não digo estável, mas uma situação já encaminhada, daqui a um pouco eu decido, não, eu não quero mais isso, vou partir para iniciar uma empresa própria. Bianca, o que levou você a iniciar essa empresa, começar essa empresa? Como eu estava antes dizendo, né? Eu me critiquei muito tempo por não ter aproveitado aquela oportunidade, mas depois eu fui entender que tinha um motivo. Então eu acredito que tudo tem uma hora, chega uma hora que tu tá pronto, né? E a Vovó Faz Bolo foi isso, foi um momento, eu trabalhava numa empresa, né? Estava bem, estava realizada, tinha oportunidade de crescimento, eu não tinha dúvida nenhuma disso. Mas surgiu uma oportunidade de fazer por conta e isso veio pela mão da minha mãe, né? Quer dizer que a mãe foi importante para te dar aquele estímulo? Foi muito. E às vezes no negócio, você sabe que a imensa maioria dos negócios começam assim, começam por estímulos familiares, por questões de condução familiar. No teu caso foi fundamental. Sim, a família é muito importante, né? Poxa, se a tua mãe tá te dizendo que vai dar certo, quem vai duvidar disso, né? Verdade, verdade. Então, pela criatividade dela, né? Pelo senso de oportunidade dela, nós começamos a conversar sobre a ideia de fazer bolos, então, caseiros, resgatar as receitas do livro da minha avó, do caderno da minha avó, daquele escrito à mão. Tem uma história, então, familiar já anterior a isso. Isso é interessante, é importantíssimo. Impregnada, né? na história da empresa, né? Porque eu vivi muito isso na casa, não só dos meus avós, da minha avó e da minha nona, né? Como na casa da minha mãe, que é onde hoje a gente tem a Vovó Faz Bolo. Então, o negócio ele tem muito sentido pra gente. Ele é uma lembrança diária de tudo de bom que a gente viveu e que nos faz o quem a gente é hoje, né? Então, foi realmente assim um momento foi um encorajamento muito grande, porque eu estava muito tocada pela ideia de resgatar essas delícias que fizeram tanto parte da nossa vida familiar na infância, né? E aí, né, eu brinco sempre que eu disse, mãe, começa tu fazendo, né? Atirei ela para os leões, né? Porque eu precisava ainda um pouquinho mais de organização. Logicamente, eu não deixaria a empresa que me acolheu na mão. Isso foi um cuidado grande que eu tive também. Mas no momento... Tem uma questão ética por trás também, certeza, né? Isso é fundamental. Com né? certeza. Eu acho Nunca que feche portas, ao contrário. Não. Eu acho que essa vida, tudo nessa vida tem um ciclo. É um começo, um meio e fim. Encerra bem cada ciclo da tua vida, que a porta vai estar sempre aberta para ti. As oportunidades, elas se constroem nessas relações, né? Então, houve um cuidado muito grande. Me dou muito com todas as empresas que eu trabalhei, né? E isso é importante para mim também. Mas, né, na hora que eu decidi, eu estava encorajada, motivada, eu não arredei pé. E aí, como é que é essa fase de startar uma empresa, começar uma empresa? O que é importante, até porque, de repente, muitas pessoas podem estar assistindo e, afinal de contas, o que eu devo fazer? Eu digo assim, ó, a gente não pode alimentar uma ilusão de que tudo nessa vida é fácil, porque nada na nossa vida, tudo é resultado de um esforço, né? Então, tu tirar uma empresa do papel não é diferente. Então, eu acho que a gente tem que estar com uma firmeza de propósito, tem que estar muito ligado, apaixonado por aquilo,
para passar pelos dias que vão se seguir, né? Pelos dias bons e pelos dias não tão bons também. Então, no começo, a insegurança tem dia que ela aperta mais, né? Aquela ilusão de que agora eu sou dona do meu negócio e eu posso ir e vir e fazer. Não é, eu sempre acho que isso não é saudável para começar negócio nenhum. A gente tem que estar dentro do negócio, tem que botar a mão na massa, tem que limpar o chão, tem que comprar o material, tem que atender o fornecedor, conversar com o cliente, porque é ali que tu te apaixona pelo negócio. É ali que tu capta a essência dele, né? Aí, Bianca, tu está colocando uma coisa que é a essência desse programa, que é gestão. Como funciona a gestão de uma microempresa, uma empresa que tem alguns funcionários? Fale um pouquinho deles, como é que funciona essa parte operacional, contratação? Um pouquinho para a gente entender, assim, de uma forma sucinta, como é que funciona a Vovó Faz Bolo. Bem, a gente trabalhou por um bom tempo sozinhas, né? Primeiro, porque não havia tanta demanda assim, logicamente, a demanda Vamos dar o crescente. crédito à tua mãe, por favor, o nome da tua mãe. Rosane Trevisan. Ela ok. é uma querida, ela é um poço de criatividade. Eu acho que ela também está se descobrindo, essa descoberta do empreendedorismo que corre na veia dela está sendo isso é muito bom. muito bacana para ela também, né? E me motiva, ver ela motivada é o que eu preciso para levantar minha cabeça e seguir sempre em frente. Então, lá na Vovó, a gente começou sozinhas, né, pela demanda do serviço, e mesmo quando a demanda cresceu, nós tínhamos um pacto, eu e ela, que nós só contrataríamos as pessoas certas, né? Nós trabalharíamos o que fosse preciso sozinhas até encontrar as pessoas que se emocionassem, que se deixassem cativar pelo negócio, assim como a gente estava cativado. Porque fazer bolo não é só uma questão industrial. Ao contrário, é muito de sentimento, não é isso? Muito. Tem que ter essa pegada para... A Vovó Faz Bolo, ela não é nada industrial, né? Ela é um negócio que se permite ser muito afetivo, e isso faz muito parte do produto, né? São receitas especiais que tem uma história por trás de cada uma delas. Cada receita conta alguma coisa pra gente, né? E as pessoas que viriam a trabalhar com a gente, teriam que ter esse brilho no olho, esse apego, esse arrepio de ver o bolinho saindo do forno, aquele cheirinho, aquela cumplicidade, a paixão pelo negócio, né? Porque isso passa para o produto. Porque se não fosse assim, seria mais um bolo no mercado, né? Então, toda a nossa boa energia, a nossa boa intenção, a carga de história que aquele produto tem, estão ali dentro. E eu sei que as pessoas sentem, porque, Gerson, as pessoas vêm e me contam a experiência que elas tiveram de partilha, né? Essa coisa do levar um bolo, sentar com os teus amigos, né? Às vezes, tipo, mas o bolo é grande, e daí eles me ligam, não era grande, né? Não sobrou nenhuma fatia. Essa coisa do bolo grande, mas é justamente porque é para dividir, né? Eu convido os meus amigos, eu estou com os meus colegas no meu trabalho, a minha família vem me visitar, eu estou com os meus filhos, faz um café e bota um bolinho na mesa. Serve no chimarrão um bolinho, oferece essa delícia que é de casa, ele tem o sabor. Tem uma áurea, uma mágica em volta, tem que ter. Porque é esse momento. Eu sempre digo que a gente é feito, a gente se constrói de momentos, de lembranças. E esse é o tipo de lembrança positiva que te alimenta além do físico. Ela alimenta o teu emocional. E isso é muito bacana para o bem-estar, né? Para a gente se sentir gente de valor, com relações, gentilezas, né? Compartilhar essas coisas boas, ter essas boas memórias, né? Que hoje, se tu me permite a passagem, eu acho que a tecnologia está nos roubando um pouquinho isso, né? E através do alimento a gente resgata muita coisa. Ok. Como vimos, tem muita coisa para se falar ainda da Vovó Faz Bolo, e já estou sentindo até um gostinho aqui, só falta o cheirinho aqui. Mas vamos encerrar o nosso segundo bloco, e no terceiro bloco vamos ver quais são as expectativas, né? O que se espera daqui para frente para a empresa Vovó Faz Bolo, ok? Até o próximo bloco. Retomando o nosso programa, agora nosso último bloco, estamos recebendo aqui a empresária Bianca Trevisan, que está falando sobre a empresa Vovó Faz Bolo. Bianca, vamos comentar mais um pouquinho sobre essa questão da Vovó Faz Bolo hoje e já projetando o futuro.
O que tu teria a dizer para nós do que a vovó hoje, como é que ela se consolidou e como ela vê as próximas ações que ela tem pela frente? A vovó se consolidou pela oportunidade que as pessoas nos deram, o acolhimento, na verdade, com relação à ideia do negócio, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que a vovó é pioneira nesse segmento aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque eu digo que a gente não é padaria e não é confeitaria. Então, afinal de contas, como se posiciona a sim, empresa? A vovó é uma casa especializada em bolos, né? Esse é o nosso carro-chefe, é resgatar E isso as delícias não tinha da empresas vovó. fazendo esse tipo de ação? E em São Paulo, sim, já haviam 2 empresas assim consolidadas, né? Com a qual eu mais me identifico, estava apenas 1 ano antes da gente atuando no mercado. Então, no Sul, a gente é pioneiro nesse tipo de negócio, né? E as pessoas foram muito generosas com a gente. Aquela limitação de recursos do começo, né? E Sim. tu precisa divulgar o teu produto. A nossa maior divulgação veio através das pessoas. Então, as pessoas vinham, compravam o nosso produto, provavam e entendiam qual que era o diferencial da vovó, né? E eu sempre digo isso com muita segurança, sem nenhuma prepotência, né? De querer, essa é a minha opinião. As pessoas me ligam muito, Gerson, me escrevem pelo Facebook, pelo site, o telefone, no atendimento da loja. As pessoas nos relatam a sua experiência com a vovó Faz Bolo e isso é fantástico, né? Aquele desejo que a gente tem de proporcionar um momento, uma parada, uma reflexão, o resgate de uma memória, né? Algo bom na vida da pessoa, ela se realiza. Isso em termos de marketing é fundamental, né? Porque você cria o que a gente chama de experimentação, marketing experiencial. Quer dizer, você busca resgatar um sentimento lá da infância que a pessoa tem através do teu produto. E isso, pelo visto, tem funcionado bem. Muito. Quem não gosta de ser lembrado? Quem não gosta de ser visto, né? Quando tu vai atrás de um produto ou de um serviço e tu entra numa loja e tu te sente transparente, como que tu te sente ali? Né? Então, a gente faz questão de enxergar as pessoas que vêm até a gente, né? De dar para elas o que elas merecem, que é um atendimento atencioso, despretensioso, porque tu pode ter certeza que a nossa filosofia, antes de vender um bolo, é proporcionar algo de bom para a pessoa. Parece um contrassenso, porque o negócio precisa vender, sim, mas a claro, venda claro. é uma consequência. É uma consequência. É uma consequência. E como fazer com que essa empresa se expanda? Quer dizer, como é que eu posso levar essa experiência que é única, local? É possível transferir essa experiência para outros locais? Eu espero que sim. É o crescimento da empresa, né? Porque assim, a vovó jamais vai virar uma indústria. Né? A essência dela é esse de casa, é o bolinho que está saindo e que vai para a loja e que está ali à disposição das pessoas. O cheirinho do bolo assando faz parte desse negócio, né? Então, por isso que eu digo que o nosso foco não é a distribuição, é o atendimento ali na loja, essa receptividade. E o que está acontecendo é que no ano passado nós tivemos 6 pedidos de franquia, né? Sem falar de franquia, sem ameaçar qualquer hipótese. Não existe um projeto hoje sobre criar a franquia Vovó Faz Bolo. Não, ano passado, mas tem um desejo. Ano passado ele não existia, né? Só que a partir de janeiro a gente começou a planejar isso, né? A olhar com mais atenção para essa possibilidade. E a gente viu sim no franchising uma forma de levar a Vovó Faz Bolo para outros lugares sem perder essa essência dela, né? Então, a partir deste momento, né, desta consciência, a gente buscou assessoria e desde fevereiro estamos formatando a nossa franquia, né? Que não é uma franquia até, né, ela não é um processo muito comum, porque esse carinho todo, essa atenção toda, esse jeitinho de fazer vai ter que ir junto com o negócio, né? Então a gente está tendo muito cuidado. Quer dizer, esse é o futuro da Vovó Faz Bolo. Esse Sim. provavelmente é o caminho. Esse é o caminho e mais alguns outros. Bem, aí são segredinhos que provavelmente você tem que segurar até para. Mas tem algumas a gente vai ter bem breve novas sim. ações da Vovó Faz Bolo, novos produtos. Sim, né? a gente, em termos de produto, tem coisas muito bacanas surgindo e que não vão fugir dessa linha bem de casa, bem artesanal.
e umas parcerias muito bacanas também. Então, que a gente está assim, né, cultivando com carinho para a hora que tiver madurinho, então a gente poder divulgar, Isso é né? importante. Outra coisa, poderia dar dicas, então, assim, a gente já encaminhando o encerramento do programa, poderia dar dicas para as pessoas que querem iniciar seu negócio? Alguns elementos são fundamentais para que a pessoa possa sair do seu emprego, que de repente ele tem uma estrutura boa, e encarar ser empresário, criar sua própria empresa? Eu acho que a primeira coisa é tu nunca desejar abrir uma empresa para fugir de um problema, né? Tipo, não gosto disso, meu emprego, agora vou abrir a minha empresa e vou ser dono do meu nariz. Eu acho que isso é o pior cenário possível, né? Porque não é fácil, de verdade, tu tem que estar muito ligado com aquela ideia. Então, assim, se tu tem uma ideia, tu tem vontade, eu sempre digo, se o sangue ferve na tua veia, né? Poxa, gente, só tu vai poder realizar isso. E eu não sou apegada com o tempo de verdade. Na hora que for para ser, vai acontecer, porque não tem dificuldade que segura um coração que é genuinamente empreendedor. A vontade, ela tá dentro de ti. A hora que tu assumir essa consciência corporal de que tu pode fazer, tu vai lá e tu vai fazer, né? Porque tu vai estar preparado para as dificuldades que vão surgir, né? E empreender é uma cachaça. É bom demais. Quanto mais a gente faz, mais tem vontade de fazer, né? É um processo muito lindo, assim. Então, tá afim, mete o peito, vai lá e faz, que vai dar certo. Bem, que dica melhor do que essa da nossa amiga Bianca, né? Então, fantástico. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui o que se esperava, né? Entender um pouco dessa ideia de ser funcionário, sair dessa situação e encarar o empreendedorismo, ser empresário e montar a sua própria empresa. Bianca, uma última palavra para a gente encerrar e dar boa noite aos nossos telespectadores. Poxa, não lamenta por decisões que tu tomou, né? A decisão, ela é necessária e naquele momento foi o melhor que tu podia fazer. Então não te apega com, né? Sempre digo que quanto mais a gente avança, mais a gente vai ter capacidade de olhar para trás e ligar os pontos, para entender por que as coisas aconteceram daquela forma. Então, não abaixa a cabeça, né? Olhar para cima no futuro, boas parcerias e vai lá e faz. O que eu posso dizer? Somente uma boa noite a todos e até o nosso próximo programa. Obrigado. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.